Meus amados, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Peço a Deus que cubra a nós dois, a nós todos, que estamos nesse instante na Escola Bíblica Dominical, para mais uma aula, mais um encontro virtual para a Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar firmes no Senhor. Peço a Deus que continue nos cobrindo com sua graça e nos concedendo do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito, que Ele possa encher a sua vida de graça, encher a sua vida de conhecimento, porque, segundo as Escrituras, a unção dEle nos traz o conhecimento necessário para que nós prossigamos nessa caminhada de fé. Quero lembrar você de fazer as atividades da EBD, que a gente compartilha, que eu compartilho com você, que faz parte da lista de transmissão. Peço a você que seja fiel, que seja uma pessoa esforçada nesse sentido, porque se não houver treinamento, se não houver exercício, se não tiver preparo, você não terá o hábito de continuar no estudo, de prosseguir no estudo das Escrituras. Ok? Bom, meus amados, a gente está falando de Zacarias. Eu gosto sempre de iniciar a aula fazendo essa lembrança, rememorando você a respeito dessas coisas. A primeira parte do livro de Zacarias é composta, então, de 8 visões que Zacarias teve. De acordo com os estudiosos, tudo leva a crer que ele teve todas essas 8 visões em uma mesma noite, com auxílio de um anjo intérprete do lado dele, perguntando para ele se ele estava vendo bem o que estava aparecendo, perguntando se ele sabia o que ele estava vendo, o que significava o que ele estava vendo. E aí você, ao longo dessas semanas, veio estudando conosco e percebendo que nem tudo que aparece numa profecia, principalmente no caso de Zacarias, onde existem muitas visões, nem tudo é literal. O que é literal? Você fala uma coisa, você imagina, visualiza aquilo na sua mente, você fala cadeira, você imagina a cadeira e você vê a cadeira. Então, cadeira significa cadeira. Você fala microfone, na sua mente você visualiza o microfone, e aí, quando você observa alguém falando de microfone, ele está falando de microfone mesmo. Entretanto, numa visão, numa descrição que seja alegórica, nem sempre aquilo que é dito, aquilo que é mostrado, aquela imagem que é apresentada, deve ser entendida de maneira literal. E aí que precisa, então, de algum tipo de atenção para você conseguir ligar textos, ligar memórias e conseguir chegar a um significado ideal. Graças a Deus, e para a sorte de Zacarias, ou para a graça de Deus sobre Zacarias, para todas as visões tinha um anjo do Senhor do lado dele para poder interpretar para ele boa parte do que significava as visões. Ainda assim, para nós, hoje, mais de 2.000 anos, 2.300, 2.400 anos depois das visões de Zacarias, ainda encontramos alguma dificuldade para conseguir perceber o que alguns detalhes diriam. Bom, aquilo que Deus mostrou e revelou, nós temos que perseguir, temos que acompanhar, temos que buscar. Infelizmente, aquilo que Deus não revelou, ou felizmente, está dentro do mistério dele, dentro do segredo dele, ele entende, sabe por que manteve esse segredo, e nós não podemos ultrapassar essa barreira, sob pena de dizer que Deus está falando uma coisa que ele não falou. E olha, tem peso pesado aí para quem diz uma coisa e fala que Deus mandou dizer, sendo que Deus não disse. Então, mantenhamos-nos nos limites do que foi ensinado nas Escrituras. E assim, existe segurança para o nosso crescimento espiritual. É isso que eu recomendo a você. Tá ok? Na aula passada, a gente falou, então, de Zacarias 4, exploramos alguns versículos, inclusive com os exercícios que eu passei para vocês, e deixei um exercício de fora, uma das questões de fora. E hoje eu vou dar uma pausa naquilo lá, porque eu preciso explicar a você, preciso dar a você mais uma ferramenta de aprendizagem, mais uma ferramenta de estudo, que você vai precisar usar daqui para frente. Na verdade, você já precisava dessa ferramenta algumas aulas atrás. Mas, pensava eu, não vai ser interessante cortar a sequência, interromper a sequência da abordagem dos capítulos. Ainda assim, é preciso que você tenha acesso a essa ferramenta, porque não é só agora que você vai utilizá-la. Você vai precisar usar isso mais vezes. E chama-se tipologia bíblica. Então, deixa eu só rememorar com você a história do livro de Zacarias. Zacarias foi escrito depois que o povo voltou de um exílio demorado no país Babilônia, onde o povo deixou de ter acesso à sua terra, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. O povo saiu do Egito com destino a essa terra prometida.
o povo chegou nessa terra prometida conduzidos por Josué, estabeleceu lá terreno, estabeleceram um reino no lugar, construíram um templo no lugar, né, o templo de Jerusalém. Ainda assim, o povo se misturou com outros deuses, envolveu-se em idolatria, e isso custou caro, porque Deus tinha avisado: no dia que vocês se afastarem de mim, eu vou distribuir vocês entre as nações, vou soprar vocês como vento. Mas depois vou reunir vocês muito mais conscientes a respeito do Deus a quem você serve. Vocês saberão fazer diferença entre o verdadeiro e o falso Deus. Estou conjecturando, estou atualizando, por assim dizer, concentrando num termo só aquilo que o Senhor pretendeu fazer com o povo de Israel. O país do norte, chamado Israel, foi levado para a Síria, foi dividido, na verdade, misturado com o povo da Síria, e acabou que 10 tribos de Israel se perderam. As tribos do sul, Judá e Benjamim, acabaram demorando um pouco mais, mas foram invadidas e destruídas por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, o imperador que tomou conta de toda aquela região. O povo, então, ficou na Babilônia, até que Babilônia foi vencida e destruída pelos medo-persas. Aí entra a história ali no livro de Esdras, Neemias, e você consegue ver a descrição desse período ali. Ageu e Zacarias eram profetas desse período de retorno da Babilônia. E a intenção deles era estimular o povo. Lógico, eles estavam sendo enviados por Deus para estimular o povo a retornar à prática das boas obras, à reconstrução do templo, que era a restauração, então, do centro de adoração do povo, a restauração de um culto verdadeiro. E graças a Deus por isso, às vezes, inclusive para mim mesmo, isso que eu estou falando nesse instante, penso que serve de consolo para mim mesmo, e espero que sirva para mais alguém também. Os momentos de dificuldade que a gente atravessa na vida, meus amados, os momentos de provação que a gente atravessa na vida, tal como Israel atravessou, como Judá atravessou lá na Babilônia, são momentos de refinamento de Deus para as nossas vidas, do aperfeiçoamento da nossa fé, numa maneira de fortalecer nossos músculos espirituais. Isso nos aperfeiçoa, para nós ficarmos de acordo com a vontade do nosso Deus, Ele que é o governador de todo o universo, Ele que é o regente de todas as estrelas. O que será? Se há alguém que tirou tudo que hoje existe do nada, será que há algum problema para o nosso Deus mudar o que já existe? Não há motivo para descrer disso. E nesse sentido, o povo de Judá tinha que se voltar para o Deus que aperfeiçoava a fé deles. E, graças a esse exílio, a esse sofrimento, o povo de Judá voltou de lá, crendo que, de fato, só existe um Deus. Tanto é que tiveram extrema dificuldade em reconhecer, poucos judeus reconheceram que Jesus era o Messias enviado por Deus. Então, o exílio foi uma solução para a idolatria no meio do povo de Judá, do povo de Israel. 10 tribos precisaram se perder todo o seu vínculo com o país, perdeu o seu vínculo com os costumes, perdeu o seu vínculo com as escrituras. De certa forma, a aprovação, então, selecionou quem estava de verdade enraizado na vontade de Deus. E eu gostaria que você entendesse assim as provações do dia a dia, como uma forma de Deus aperfeiçoar a sua fé e te fazer crescer até chegar à estatura do perfeito, do justo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Bom, sigamos então, já abordei com vocês algumas das visões. A última visão, e ainda não foi concluída a respeito dela, foram os 2 ramos de oliveira que escorriam azeite quase que de maneira automática para dentro de uma vasilha, e essa vasilha alimentava as chamas de um candelabro, de maneira ininterrupta, era automático. E aí vem aquela frase muito bacana, muito maravilhosa dentro do livro de Zacarias, que é: nem por força e nem por violência, as traduções mais antigas, mas é pelo meu espírito. Então, da mesma maneira como Deus estava naquela visão de Zacarias alimentando a chama do candelabro, das lâmpadas do candelabro, assim, da mesma maneira, Deus faria com que o povo restaurasse a adoração verdadeira. Ok? Bom, sigamos então para a questão da tipologia bíblica. Eu gostaria que você depois pesquisasse um pouco mais a respeito disso, tipologia bíblica, porque isso é uma coisa que é constante dentro das Escrituras. A gente vê. Eu, Diego, particularmente, piso em ovos quando vou falar de tipologia, porque geralmente os irmãos acabam empolgando demais com a questão da tipologia e começam a enxergar tipos em tudo que tem dentro da Bíblia. E não é tudo que tem na Bíblia que a gente deve ver como tipos.
Certo? Bom, deixa eu explicar para você então o que é um tipo. Tipo é uma coisa que você vê no Antigo Testamento, né, um assunto, uma história, uma coisa, uma prática, uma ação, né, e você dá um certo valor para aquilo, histórico. Entretanto, quando chega no Novo Testamento, quando vai se falar da vida de Cristo, do ministério de Cristo, do ministério dos apóstolos, da própria igreja, do derramar do Espírito Santo na igreja, você é levado a recordar dessas coisas que existiam no Antigo Testamento, desses fatos que aconteceram no Antigo Testamento. E parece que quase que casa a situação parece que é bem próxima, bem verdadeira, bem... Caramba, como é que eu não percebi isso antes? Parece a mesma história se repetindo. Né, de outra forma, com outros dizeres, e isso é a tipologia. Para quem é um pouquinho mais antigo e se recorda da máquina de escrever, a máquina de escrever ela é feita das teclas aqui embaixo, que elas acionam uma alavanca, e lá dentro da máquina de escrever tem um braço com a letra timbrada, né, como é que eu vou dizer, cunhada nesse bracinho de ferro, e que ele bate no papel depois de encostar numa tinta, numa fita com tinta. A letra não é o braço de ferro. A letra é o que aparece escrito no papel depois que aquele braço vai e bate no papel. Isso a gente chama de tipo. Na máquina de escrever, essa parte aqui é o tipo. Né? Quando inventaram a impressora e etc. e tal, as primeiras formas de imprimir vários textos iguais com a mesma forma, com o mesmo tipo de escritura, inventaram, então, várias formas de letra, né? Colocavam numa mesa para escrever o nome, para escrever a frase, para escrever a linha do texto e forçavam o papel ali em cima. Com aquele mesmo texto, forçavam vários papéis e aí a gente podia ter vários livros escritos com a mesma grafia, com o mesmo jeito. Pense você que antes disso era tudo manuscrito. Olha só que dificuldade. Mas não, depois que inventaram a imprensa, então, prensa porque tinha que apertar o papel sobre os tipos para que eu tenha as mesmas letras, o mesmo formato, o mesmo tipo de escritura em todos os livros que aparecerem. E, lógico, vai imprimir muito mais papéis. Diego, para que tanta coisa? Para que tanto detalhe? Por que você está dando tanta volta? Porque o tipo é isso. É uma coisa do Antigo Testamento que ela não é a realidade dos fatos, é apenas uma antecipação. Então, os tipos são coisas que estão no Antigo Testamento e elas prefiguram, elas antecipam um assunto que vai ser complementado, que vai ser revelado, que vai ser esclarecido no Novo Testamento. É um cumprimento distante da época em que ele foi dito. E nós temos tipos ao longo de toda a Bíblia, geralmente se referindo ao ministério de Cristo, ao próprio Cristo, ao Espírito Santo, à igreja. Temos ministérios importantes, temos tipos importantes descrevendo o plano de Deus no Novo Testamento. Tipos que estão no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos aquilo que a Bíblia chama de sombra. E no Novo Testamento, nós temos a realidade. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Abra sua Bíblia comigo aqui agora em Timóteo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Preste bem atenção, porque essa informação, ela é real, é verdadeira, é inspirada pelo Espírito Santo e ela tem que ser uma verdade. Paulo disse isso, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução em justiça. Então, pelo menos para uma dessas 4 coisas, qualquer passagem nas Escrituras tem condição de explicar. Tá? Até aqueles fatos que você olha e fala assim, caramba, por que aconteceu isso nessa passagem? Será que foi assim mesmo? Qual foi o propósito de Deus com essa passagem? Alguma forma Deus tem para poder ensinar algo para nós nesse sentido, com aquela passagem. Uma que me chama muito a atenção é que realmente entre as leis do Antigo Testamento, as leis lá de Moisés, uma delas é o seguinte, você não vai amarrar a boca do boi que está debulhando. O debulhar é um animal, né, que fica andando em volta amarrado a um moinho, e ele fica andando em círculos, né, para poder fazer com que as pedras do moinho venham moer os grãos. E aí o Paulo fala o seguinte, você acha que esse mandamento solto lá no Antigo Testamento é porque Deus estava preocupado com o animal que estava trabalhando no moinho?
Não, essa preocupação era com os pastores, era com os líderes de ovelhas de hoje em dia. Quem trabalha para fazer a obra de Deus tem que ter a boca livre para poder se alimentar desse trabalho que ele está fazendo. É maldade com o animal que está trabalhando no moinho, carregando o peso da pedra para fazer a pedra girar. É maldade com ele não deixá-lo comer quando ele sentir fome, parar e comer quando ele sentir fome dos restos, né, ou do produto daquilo que ele está moendo. Mas o Paulo chega à conclusão de que aquilo é um tipo do trabalho de um pastor de congregação, que ele tem o direito, sim, de se sustentar do trabalho que ele faz no seio da congregação. Por isso é justo, é digno o obreiro do seu trabalho, e Paulo enxergou esse tipo de maneira interessante. Veja bem que um mandamento aparentemente solto no Antigo Testamento para fazer bem para o boi, para fazer bem para o cavalo, para o animal que está trabalhando. Não, era um tipo apontando então para os pastores, líderes, presbíteros de igreja que lideram a congregação do povo de Deus. Outras passagens, talvez você vá se lembrar, abra comigo aí, Colossenses capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Diz assim lá em Colossenses, capítulo 2, um tempinho para você abrir, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Presta atenção que a palavra sombra é utilizada nessa passagem. Diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Todos eram dias de festas religiosas para os judeus, tá, irmãos? Por isso que Paulo está explicando isso aqui para os novos convertidos que vão entrando, para não se deixarem ser julgados por não observarem essas festas religiosas. Continuando. Essas coisas, que coisas? As festas de lua nova, os sábados que tinham que ser guardados, a restrição alimentar que tinha no Antigo Testamento, o que se podia e o que não se podia comer a um judeu. Né? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, preste atenção que no Antigo Testamento nós temos o braço da tecla lá da máquina de datilografar, não é? Nós temos a sombra que bate no papel. Agora eu tenho a realidade escrita. E a realidade é Cristo. Então nós temos diversas coisas ensinadas no Antigo Testamento e elas, na verdade, têm caráter pedagógico, são feitas para nos ensinar, como disse 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quero trazer só mais uma, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Fique com isso na sua mente, então. O tipo é a sombra. Né? Quando você vê a sombra de alguém, ela é refletida no fundo, né? Mas ela não traz os olhos, ela não traz a cor do cabelo, ela não traz... Às vezes, né, dependendo se parar de silhueta, aí você consegue ver se é gordo ou se é magro. Mas a sombra não dá detalhes, ok? A sombra não dá detalhes. Detalhes você vê quando você olha para a fonte dessa sombra, para quem foi projetado, de quem veio a projeção dessa sombra. Veja bem aí em Hebreus 8, versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aqui, o escritor de Hebreus está explicando para os judeus como é que o Antigo Testamento revela Jesus, como é que as coisas do Antigo Testamento eram sombras que se referiam a Jesus. E uma das coisas que foi explicado aqui é que o templo que Deus mandou Moisés construir, o tabernáculo e depois virou o templo de Jerusalém, na verdade era uma sombra de uma coisa muito maior. É uma cópia de um templo que provavelmente existe no céu e onde o nosso Deus está sentado em seu trono de glória. Era uma réplica, digamos assim, do santuário onde Deus governa todo o universo a partir dos céus. Então você vê que muitas coisas no Antigo Testamento são apenas tipos. A realidade está inserida no Novo Testamento. Ok? E aí, a essas coisas do Novo Testamento nós chamamos de antitipo. Ok? Ou melhor, é uma proparoxítona, é um antítipo. Nós temos o tipo no Antigo Testamento e o cumprimento dele chama-se antítipo, certo? É a realização, é o cumprimento dessa coisa que está sendo
dita ou afirmada ou acontecendo no Antigo Testamento. Eu gostaria que você, então, passasse a ler algumas profecias, prestando atenção se ali tem ou não tem um tipo ou antítipo. Vou citar também alguns exemplos disso, tá? Normalmente, meus amados irmãos, os estudiosos apontam 3 tipos principais, 3 formas, né, 3 modelos principais de tipo. Tá? Os tipos, geralmente, a gente vê entre eles. Passei uma página aqui, tinha que anotar isso aqui para trazer para vocês com maior detalhe. 3 categorias de tipo. Uma delas são as pessoas que prefiguram tipos. Você quer ver um exemplo? Adão. Adão foi o iniciador de toda uma geração de seres humanos. Certo? Noé. Penso que Noé também é um segundo iniciador de seres humanos. Entretanto, a pessoa quando chegamos no Novo Testamento, encontramos em Romanos dizendo que Jesus é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão é uma pessoa que serve de tipo para Jesus. Diego, mas não está meio complicado isso não? Adão pecou e por conta do pecado de Adão é que toda a humanidade passa pelas mazelas, né, que passa hoje, pelo sofrimento que a gente passa. Tem gente até que brinca, né? Quando eu chegar lá na glória, eu vou ter um papo sério com Eva, né, para saber por que é que ela fez isso que ela fez. Custou tão caro isso que ela fez. Né? Brincadeiras à parte, o problema não está no fato dele ter sido originador, né, ou ter permitido, digamos assim, a entrada do pecado no mundo. Mas é porque ele é o iniciador de uma situação. Né? Jesus Cristo é iniciador de outra. É lógico no sentido inverso, porque por Adão entrou o pecado no mundo. Por Cristo entra a oportunidade de vida eterna. Né? Entra a vida eterna mesmo, o perdão dos pecados, a expiação dos pecados, começa por Jesus. Então tem uma coisa que Adão faz, né? Uma capacidade que Adão teve, que Jesus é um segundo Adão e tem de fato uma outra capacidade muito maior, que é de iniciar a solução para o problema que o Adão criou. Então Adão é uma pessoa que é um tipo. Quer ver um outro exemplo? Isaac. Veja bem que Abraão era um homem cuja esposa era infértil. Quando ela teve um filho, que era o Isaac, o único filho, isso te lembra alguma coisa? Isaac, o único filho de Abraão, Deus pede o sacrifício de Isaac. Né? Abraão leva o menino sem temer. Você tem que entender isso da seguinte forma: Abraão tinha convicção de que Deus cumpriria a promessa dele. E a promessa no seguinte sentido: se Deus falou que vai me fazer uma grande nação, vai me dar muitos filhos, e vai sair várias nações dos meus netos, bisnetos, etc. e tal, minha descendência vai ser enorme, mesmo eu tendo um único filho, Deus vai arrumar um jeito e vai cumprir essa promessa dele. Então, se o único jeito é fazer com que esse menino seja morto e ressuscitado depois, eu acredito que isso vai acontecer. E Abraão leva Isaac até um altar, levanta a faca para sacrificá-lo, né? Sacrificar um único filho. Né? Eu considero Isaac um meio tipo, porque Isaac não chega a ser imolado, não chega a ser morto. Né? Entretanto, ele cumpre muito bem o papel de ser o único filho entregue à morte por seu pai. Então, nós temos que Abraão, nesse tipo, faz o papel de Deus, o Pai. Temos que Isaac faz o papel de Jesus, como filho único, filho unigênito do Pai, entregue à morte. Ok? Por que eu vou dizer que, para mim, é um meio tipo, vamos dizer dessa forma? Porque qual que é a solução que Deus apresenta para esse momento de sacrifício que Abraão está oferecendo? Pensa bem comigo. Antes de matar a criança, o anjo vem e fala: olha, agora eu sei que você teme Deus. Mas ele já estava naquele momento de oferecer o sacrifício. E agora, como é que faz? Você que tem cultura de ler a Bíblia, tem o costume de ler a Bíblia, você vai se lembrar que, preso pelos chifres ali no meio de uns arbustos, tinha um cordeiro. Né? Então, a caminhada não foi perdida. Quem entra no lugar do menino, então? Entra o cordeiro que estava preso pelos chifres. A viagem não foi perdida e Deus não ficou sem receber a sua adoração em forma de sacrifícios. Entrou no lugar de Isaac aquele animal que agora sim foi imolado, foi sangrado, foi cortado e serviu como sacrifício diante de Deus. Nós temos um outro tipo aí, né? Mas agora não em forma de pessoa. Temos um tipo em forma de animal. E que tipo é esse? É o tipo que demonstra o sacrifício de Cristo,
que é substitutivo do ser humano. Segundo as Escrituras, segundo inclusive lá no Gênesis, no dia que o homem pecasse, ele tinha que morrer, certo? Entretanto, por algum modelo de misericórdia de Deus, por algum motivo a misericórdia de Deus se prorrogou e o homem parou de ter acesso à fonte da vida. Então, já começou pela morte espiritual aí. E o homem, então, passou a ter finitude na sua existência, não é mesmo? Fato é que as Escrituras dizem que quem peca tem que morrer. Mas, por misericórdia, Deus permite a substituição do pecador por uma oferta, por uma outra vítima que seja sacrificada no lugar dele. Veja bem, então, que Deus não quer a morte de seres humanos. Deus tem misericórdia pelos seres humanos e ele oferece oportunidades graciosas de perdão a esses seres humanos, né? Ele permite, então, que animais sirvam de substituição para o pecador. E no caso de Isaac, por isso, para mim, ele é um meio tipo, ele é substituído por um animal que agora vai ser sacrificado para poder representar todos os demais pecadores. Cristo, então, é representado por Isaac e depois Cristo é representado pelo animal que foi substituto de Isaac, né? Então, nós temos que o sacrifício de Cristo é um sacrifício substitutivo. Quem era para estar naquela cruz morrendo, culpado pelos próprios pecados, era eu, era você, era Pilatos, era Maria, era João, era Saulo, eram todos esses, eles que tinham que morrer. Todos eles tinham que morrer. O que eles mereciam era a morte. Quem não tinha pecado não merecia morrer, e apenas Cristo não teve pecado. Ainda assim, ele, como ovelha muda no matadouro, sem mancha nenhuma, ele que morreu em substituição a todos os demais pecadores. Ok? Então nós temos no animal cordeiro um dos tipos mais prováveis de fazer referência no Antigo Testamento a Jesus no Novo Testamento. Ok? Então gostaria que você passasse a prestar atenção nisso. Davi é um rei que simboliza muito Jesus enquanto rei. Melquisedeque, veja bem o papel importante que Melquisedeque tem no Novo Testamento e depois só vai se falar dele ali em Hebreus. Melquisedeque, ao mesmo tempo que ele era sacerdote, ele também era rei lá da cidade dele, do país dele. Ele juntava, então, duas funções em uma só. Presta atenção nisso, que isso vai ser importante para o livro de Zacarias. Ele fazia a função de sacerdote, ou seja, cuidava dos assuntos espirituais, e também fazia a função de rei, ou seja, cuidava dos assuntos civis e políticos da cidade dele. A Bíblia diz que o Messias juntaria essas duas funções, ele sozinho, em uma só. Por isso que o livro de Hebreus fala que Melquisedeque é um tipo de Cristo, aquele que é rei e é sacerdote diante de Deus a nosso favor. Então, gostaria que você prestasse atenção nisso, enquanto lesse daqui para frente as profecias, enquanto você lesse os assuntos, os temas, as histórias do Antigo Testamento, quando você lesse Zacarias. O terceiro modelo, que eu já falei aqui, de pessoas e animais, né? Pessoas e animais, que eu vou dizer como coisa. Tem o terceiro tipo, que são ações. Existem coisas que acontecem, então, ao longo, fatos que acontecem no Antigo Testamento, que são prenúncios de coisas que vão acontecer no Novo Testamento. Você quer ver? O dilúvio. O dilúvio destruiu o mundo inteiro. Essa, inclusive, é a crença ortodoxa. Tem gente que diz que ele destruiu só um pedacinho do país, só aquela região, mas não. A crença ortodoxa, a crença mais aceitada entre nós cristãos, é de que aquele dilúvio inundou o mundo inteiro. Ok? Matou toda a vida existente debaixo do céu. Certo? Com exceção dos peixes, lógico, das pessoas que estavam dentro da arca e os animais que estavam dentro da arca. A arca salva da destruição. Preste bem atenção. A arca salva da destruição. A arca é um tipo de Cristo. Ok? Tem gente que vai tentar achar na arca um tipo também da igreja, onde só está dentro da igreja verdadeira aqueles que são salvos. Mas eu, particularmente, não gosto muito desse tipo, certo? Dessa relação que fizeram para esse tipo. O Paulo, ele fala que as águas desse dilúvio prefiguram também as águas do batismo. Ele faz essa relação, porque ali nas águas daquele dilúvio iniciou-se uma nova vida. Né? Nas águas do batismo, depois que desce um pecador confesso, ressuscita morre um pecador confesso e ressuscita uma nova pessoa à imagem e semelhança do próprio Cristo.
uma nova criatura, não é mesmo? Agora, de maneira geral, toda essa história do dilúvio, Jesus falou, né, que no último dia vai vir o juízo de Deus como um dilúvio e vai levar a todos. Só vai se salvar aquele que estiver na presença de Deus. Né? De maneira geral, todo o assunto do dilúvio que vai varrer todo o pecado da terra pode ser uma prefiguração, um tipo do juízo final. Bom, dito isso, meus amados, eu gostaria que você, então, percebesse essas coisas. Lembre, por exemplo, da saída do povo de Israel do Egito até a chegada na Canaã prometida. Será que a nossa vida enquanto cristãos não é uma vida de peregrinação no deserto, tal como era a vida de Israel, que saiu da condição de escravo e estão caminhando para serem, então, pessoas dignas de honra e de aproveitar situação de vitória, situação de alegria, de fartura, uma nova vida que mane leite e mel, de onde venha leite e mel, alegria, prazer inenarráveis, indescritíveis? Será que a nossa vida de cristãos nesse mundo, aguentando acusações, aguentando oposições, aguentando às vezes passar dificuldades em termos financeiros, porque a sua consciência te acusa de trabalhar com certas coisas ou aceitar alguns tipos de práticas que existem no mercado? Será que viver como um cristão, peregrinando no deserto dessa vida, não lembra mais ou menos a vida do povo de Israel no deserto? Murmurando, passando por provações, passando por dificuldades até chegar à terra, a Canaã prometida? Nosso destino não é nesse mundo. Né? O que está nos prometido não está diante dos nossos olhos, está na esperança do que vem no porvir. Então, meu querido, o tipo é isso. É uma coisa que está no Antigo Testamento e vai ter um cumprimento no Novo. E quando você vai comparar as duas situações, parece que uma praticamente prevê o que vai acontecer lá na frente. Então, gostaria que você, tendo isso em mente, passasse a ler comigo Zacarias e procurando um tipo importante que temos ali, o tipo de Cristo. Ok? Bom, meus queridos, dito isso, eu espero que você continue crescendo em graça, em conhecimento, continue estudando as Escrituras, faça as lições que nós estamos compartilhando com vocês. Você que está no grupo de WhatsApp da igreja e tem recebido as lições, né, as perguntas a respeito do circuito 5x6, não desiste, já estamos quase chegando no final do ano e, consequentemente, também chegando no final da leitura de todo o Novo Testamento. Continue crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe e te encha de graça. A primeira foi... Acho que eu gastei mais tempo que eu imaginava. Dá.